Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, bom encontrar você aqui nesta quarta-feira, dia 3 de junho de 2026. Vamos aos destaques do nosso Café Vascaíno, o Super Coffee diário da informação do Vasco da Gama. Pedrinho vai buscar a reeleição, sim, ele quer se candidatar no final do ano. Robert Renan fica até dezembro, notícia que trouxemos ontem, ratificamos hoje aqui para você. Mas quem sai e quem fica no elenco para a sequência da temporada? Teremos uma barca, a vassoura vai passar, vão varrer muitos jogadores. E a situação do Renato? O clima internamente é bom ou não? Tudo isso e muito mais agora aqui no nosso Café Vascaíno. Então peço a você o seu like, não esquece, mãozinha que está aqui embaixo, que é muito importante. Sempre que você assistir um vídeo, deixa o like, é legal pra caramba, engaja com o nosso canal. Se puder, comenta, nem que seja a palavra Vasco, compartilha com os amigos e, claro, se é novo, se inscreve na sua casa, que é o Fanático Vascaíno. Bom, ontem quem acompanhou o nosso café ouviu, né? Aliás, na segunda-feira já tinha visto também a informação que trouxemos em primeira mão da permanência do Robert Renan. O zagueiro vai ficar até dezembro. Entende a diretoria que contratar nesse momento, sem a chegada do novo investidor, não é um bom negócio, né? Fazer uma aquisição sem a anuência do novo investidor. Óbvio que, se fizesse a compra, o Vasco faria uma consulta ao investidor Marcos Lamáquia, com quem está negociando e está na reta final. Muita gente me pergunta, meu grande amigo Wiltinho, alô Wiltinho, pergunta, Fabinho, todo dia, vai sair ou não vai? Eu falei, vai Wiltinho. E ainda digo mais, em janeiro de 2028 vem novidade, mas eu sempre digo para ele, vai sair, mas a negociação, claro que se arrasta, é normal, demanda tempo, né? Não é uma negociação fácil. Então, assim, quando você vai pensar numa compra e do tamanho, que é o valor, né, envolvendo o Robert Renan, 8 milhões de euros por 80% do atleta, depende da anuência, né, do novo investidor. Pô, quero comprar esse cara, vale a pena, é jovem, é talentoso, já foi de seleção brasileira. Então, não quero, nesse momento tem outro zagueiro que eu prefiro. Então, tudo isso passa na negociação também. Aliás, e a propósito, né, já que eu falei do Marcos Lamáquia, a negociação prossegue. O papo, né, da Leila, né, com a Andréa Sadi na Globo News. Vai acelerar o processo. Cara, vamos pensar aqui comigo, torcedor, rapidinho. Você acha que o tamanho que a gente está falando, de uma coisa de 2 bi, né, da compra da SAF do Vasco, você acha que, para pensar, que a entrevista segunda-feira da Leila Pereira, ela deu aval publicamente, ela falou muito bem do Lamáquia, ela disse que o Vasco está fechando com um cara super sério, competente, com lastro, com patrimônio no Brasil. Isso é que fez acelerar o processo? A interpelação jurídica, né, que foi feita pela 777 Carioca, foi o que ligou o sinal de alerta. Ele quis saber um pouco mais sobre o... Gente, vamos lá. Você acha que uma negociação desse valor, o Lamáquia já não está por dentro de tudo, todos os cenários? Pensa, torcedor, pensa. Você acha que ele não sabe dos riscos? Você acha que ele não sabe que vai ter que fazer um acordo com a ACAP? Você acha que ele não sabe que está na Fundação Getúlio Vargas o processo? É sério que você acha isso, torcedor? Ou alguém está enganando você dizendo, não... Peraí, vamos parar e pensar assim, você é um investidor, você procurou o Vasco. Uma das primeiras coisas que você vai perguntar é como é que está a situação com a 777? Deixa eu ver os documentos. Não é de boca, não é o Pedrinho, não é o Renato Brito, não é o Alan Belaciano, o Cristiano, o Tangerino, não é o fulano contar uma história. Não é isso. Deixa eu ver o documento. A sua equipe vai debruçar sobre os contratos, vai esmiuçar todos eles. E foi isso que foi feito ao longo desse tempo de negociação. Então tudo, absolutamente tudo, está dito para os caras. E está comprovado. Eles estão por dentro. Não é entrevista da Leila,
Não é a ação agora, que é 777 Carioca. Olha, se fizer isso... Não é isso. É uma negociação longa realmente. Aí alguns vascaínos em grupos falam assim, não, mas o Botafogo está vendendo rápido. Se a gente vender rápido, o torcedor vai ficar puto da vida, vai reclamar. Se a gente demora a vender, porra, tá lento. Cara, nada tá bom. E quero uma outra coisa, um outro exemplo, para você ficar sempre atento. Esquece o nosso canal, o canal A, B ou C. Mas vamos lá. Canais sérios, perfis sérios, que trazem informações, e esse período ele tem muito disso, sobre negociações, que eu vou falar daqui a pouco. Aí aqueles perfis aventureiros, que toda hora botam um nome, toda hora, mas toda hora. E tem alguns aí, meu irmão, que os caras já botaram uns 30 nomes do início do ano até hoje. Vasco está negociando, Vasco tem interesse. Eu tenho interesse numa Ferrari, só não tenho dinheiro para comprar. Aí o meu amigo compra a Ferrari, o Wiltinho, aquele lá do início do vídeo. Ah, a Ferrari especulada pelo Fábio foi parar nas mãos do Wiltinho. Que é isso que acontece. O fulaninho, que não tem nenhuma credibilidade, joga o nome. Aí o fulano, e vou pegar recente, o zagueiro Léo Duarte, especulado no Vasco. Especulado por quem? Especulado pela página XYZ, Léo Duarte acerta com o Atlético Mineiro. Porque aí essa notícia vai para os grupos de vascaínos, aí começa, tá vendo? O Vasco só especula, não contrata ninguém, mas quem foi que especulou? Foi o Vasco ou foi o fulano de tal? Percebe a diferença? Páginas sérias não ficam especulando, trazem detalhes. E o detalhe não é aquela coisa, não, o Vasco procurou. Procurou quem? Quantas vezes essas páginas irresponsáveis e que atrapalham você, torcedor, trazem a informação, depois alguém do staff do Atlético diz, não fomos procurados. E assim segue. Só esse parênteses para você ficar por dentro. Bom, tá rolando o bolão. Bolão da Copa, claro. 104 jogos para você palpitar. R$80 é o valor. Se você ficar em primeiro lugar, R$800 é a premiação em dinheiro. 500 para o segundo, 300 para o terceiro, 200 para o quarto e 80 para o quinto lugar. Venha participar, tá aqui o e-mail. A galera tá chegando, Copa do Mundo vai começar dia 11 e você vai palpitar em todos os jogos. Tem uma plataforma própria para isso. Então, não perde tempo, manda aqui e eu te passo todos os detalhes para você brincar com a gente também. Bom, quem fica, quem sai. Renato Gaúcho tem demonstrado claramente a sua insatisfação, como nós torcedores também demonstramos, e o clima internamente com ele não é bom. A informação foi trazida pela Atenção Vascaínos e aqui eu não tenho nenhum problema em dar crédito para quem traz a informação. Quando eu não tenho, eu digo quem foi. Se for Machão da Gama, se foi Futebolá, se for Atenção Vascaínos, eu trago quem é sério, né? E que traz a informação. É nítido que o Renato está muito incomodado e com alguns atletas. Os colombianos, por exemplo, o incomodam. A forma como os caras entram, principalmente o Rinestrosa, que obviamente não quer ficar por tudo que aconteceu. Não pelas atuações, mas pela cobrança muito acima do tom que ele sofreu. Eu também não ficaria, talvez você não ficasse. Essa janela pode ser fundamental para isso, porque é uma janela maior, né, para o mercado externo. Nosso mercado interno é mais recomposição, mas o externo não. É a abertura, janela de verão e tal. Só que o Vasco pagou 5 milhões de dólares por esse rapaz. Ele não sai de graça. O contrato dele é longo. O contrato dele vai até 2028 ou 2029. Deixa eu até pegar aqui nas minhas anotações que eu tinha feito. Deixa eu pegar aqui. Cadê? Vamos lá. Marino Rinestrosa, senhor. Dezembro de 29. Então, assim, não é uma negociação que sai com duas conversas. O Vasco tem que ser ressarcido e tal. E talvez seja o melhor caminho para os dois, né? Para que ele possa desenvolver em outro clube. Foi uma decepção? Foi. Esperava mais dele. Pelo que vi dos vídeos, pelo que vi em alguns jogos, em lances bem completos em jogos, não só melhores momentos, mas a saída me parece iminente. Nuno, Piton e Tietê, que estão na nossa thumb também, são jogadores com dias contados no Vasco. Nuno tem um contrato maior, Piton também, Piton, por exemplo, até dezembro de 28, mas tem cidadania italiana, e o Atenção Vascaínos
disse, inclusive ontem, que ele, incomodado, já indicou a pessoas próximas que quer deixar o Vasco, até porque perdeu espaço. Piton e Nuno vivem a situação muito semelhante. Piton teve um momento muito bom, maior inclusive que o Nuno, né? Fez um ciclo bem mais vitorioso em termos de atuações, não de conquistas, e o Nuno da mesma forma. A performance dos dois caiu. O ciclo, para mim, dos dois já caminha para o final no Vasco, assim como o Paulo Henrique. Mas os dois vão procurar um caminho e o Vasco não vai se opor, principalmente com retorno financeiro numa venda dos dois. Tietê é um jogador que eu perguntei, eu vi uma publicação, acho que foi do podcast Cruz Maltino, se eu não estou equivocado, eu sempre dou crédito. E ontem, conversando com algumas pessoas do Vasco, dentre vários assuntos, desses que eu estou trazendo para vocês, perguntei sobre Tietê e a pessoa falou, não, mentira, cara, não tirou nada dos armários, não. Acho que o podcast publicou isso, eles têm informação e são um veículo sério, a galera do podcast é uma galera séria, alguém passou a informação para eles, aí durante esse papo eu perguntei, cara, vem cá, o Tietê tá indo embora também, já tirou? Falou, não, cara, que eu saiba não tirou nada, tá tudo lá e tal. Mas enfim, é um jogador, e aí bate com o que está sendo publicado, de saída, que não tem mais um espaço, perdeu espaço com o torcedor, foi importante, né? Num curto espaço, ele Nuno, num curto espaço, o Piton num espaço maior, mas é o momento de oxigenar, e são jogadores com salários altos. Tietê sai de graça, Nuno e Piton não. Esse com o Vasco sendo indenizado porque comprou os dois atletas. E o Renato fica ou não fica? Sei não. Esse período vai ser bem importante para isso, até porque ele já demonstra estar de saco cheio. A culpa é só do Renato? Não. A culpa vem de cima para baixo. Das escolhas do Pedrinho, do Felipe, hoje do Admar, eram escolhas também do Marcelo Santana, da atuação dos atletas, mas essas figuras não vão sair. Principalmente Felipe e Admar. Então, acaba estourando lá embaixo. Galera, muito obrigado pelo carinho, pela atenção, uma excelente quarta-feira e até a próxima.